Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. O foco aqui são aqueles conceitos essenciais de geografia, de biologia, que a gente pensou de um material bem bacana sobre biomas e biodiversidade. A ideia é dar uma clareada naqueles pontos que vira e mexe aparecem em provas como Enem, vestibulares, essas coisas. Temos umas definições importantes aqui, descrições das grandes formações vegetais do planeta. Vamos organizar isso? Com certeza. Olha, um ponto de partida que eu acho fundamental é não misturar bioma com ecossistema. Parece básico, mas faz diferença. Bioma é, assim, essa grande área com clima e vegetação mais ou menos parecidos, né? Já o ecossistema entra mais no detalhe. Pega todas as interações dos seres vivos entre si e deles com o ambiente físico, a água, o solo. Entendi. O bioma é o palco, o ecossistema é a peça inteira rolando ali. Isso, boa analogia. E para entender os biomas, sacar uns termos sobre as plantas ajuda demais. Por exemplo, saber o que é uma planta latifoliada. Ah, essa eu acho que lembro. Folha larga, né? Típica de lugar úmido, tipo Amazônia. Exatamente. Folhas largas, adaptadas para captar bastante luz, comum em lugares úmidos. E o oposto, não oposto, mas diferente, são as decíduas, que também chamam de caducifólias. Essas são as que perdem as folhas numa época do ano, sabe? Para economizar água na seca ou para aguentar o frio no inverno. Já dá para ver as adaptações aí. Legal. E já que você falou em Amazônia, ela é sempre um exemplo forte, né? O material destaca isso. Clima quente, chuva o ano todo e a vegetação, o texto fala que é heterogênea. Muita espécie diferente, é isso? Isso, uma variedade imensa e também perennifolia, ou seja, não perde as folhas de forma marcante como as decíduas. É higrófila, adaptada à umidade, e latifoliada, como a gente falou. Mas tem uma coisa na Amazônia que sempre me pega. A questão do solo. Parece um paradoxo, né? Tanta vida exuberante num solo que dizem ser pobre. Como funciona isso? Ah, pois é. Esse é um ponto super importante e meio contraintuitivo que adora cair em prova. Os solos amazônicos, no geral, são pobres em nutrientes minerais, sim. São muito lavados, lixiviados pela chuva constante. Então, de onde vem a riqueza? A mágica, vamos dizer assim, está na superfície. Tem uma camada de folhas, galhos, matéria orgânica caindo o tempo todo, o famoso humus. E ali tem uma atividade intensa de micro-organismos que decompõem isso muito rápido. Os nutrientes são liberados e as raízes das plantas, que são superficiais, já pegam de volta. É um ciclo super eficiente, fechadinho ali na superfície. A floresta se sustenta dessa reciclagem. É a maior biodiversidade do planeta ali, vivendo dessa dinâmica. Nossa, que eficiência! É fascinante mesmo. E como isso se compara com um cenário diferente, como as savanas? Tipo o nosso cerrado, que tem aquela estação seca bem forte. As estratégias devem ser outras, né? Completamente diferentes. O Cerrado, como outras savanas pelo mundo, tem esse clima com estação seca e chuvosa bem definidas. A vegetação não é aquela floresta densa, é mais aberta, uma mistura de grama com árvores e arbustos espalhados, herbácea arbustiva. E as adaptações? Dá pra ver, né? Muito. As árvores têm casca grossa, muitas vezes para resistir ao fogo, que é comum no cerrado. Muitas são decíduas, perdem as folhas na seca para não perder a água. E o mais incrível talvez sejam as raízes profundíssimas. Ah, para buscar água lá embaixo. Exato. Vão buscar água no lençol freático, que pode estar bem fundo durante a seca. São plantas muito resilientes, preparadas para essa falta de água periódica. Faz todo sentido. E tem também as florestas temperadas que o material menciona. Aquela imagem clássica, né? Árvores perdendo as folhas no outono. As decíduas. Isso mesmo. Essa é a marca registrada delas. A queda anual das folhas cria uma camada bem grossa de matéria orgânica no chão, e como o clima é mais ameno que o tropical, a decomposição é mais lenta, mas forma um solo muito, muito rico em nutrientes. Bem diferente da Amazônia, então. Bem diferente do solo mineral pobre da Amazônia, sim. Cada bioma tem sua lógica interna de funcionamento. E ver essas lógicas diferentes, essas adaptações todas, isso nos leva direto para a biodiversidade, né? O material define como a variedade de vida, em todos os níveis.
Mas por que isso é tão crucial para a prova e para a vida mesmo? Olha, biodiversidade não é só ter um monte de bicho e planta diferente. É que essa variedade toda sustenta o que a gente chama de serviços ecossistêmicos. Tipo, Tipo polinização das lavouras feita por insetos, controle natural de pragas, a purificação da água que a gente bebe, a regulação do clima. São coisas essenciais que a natureza faz de graça e que dependem dessa variedade de vida funcionando bem. E entender isso é chave. Assim como entender o que ameaça essa biodiversidade. O material lista, desmatamento, mudanças climáticas, poluição, a chegada de espécies invasoras, a superexploração de recursos, tudo isso causa perda de biodiversidade. e as consequências são sérias, né? O texto fala de extinção de espécies que quebra essa teia da vida e de desequilíbrio nos ecossistemas. Isso afeta aqueles serviços que a gente depende. E parece que as florestas tropicais estão entre as mais ameaçadas? Exatamente. Por isso a conservação é tão urgente e tão discutida. As estratégias que a gente tem hoje passam por criar áreas protegidas, como parques e reservas, investir na restauração de áreas que já foram degradadas e tentar achar formas de uso sustentável dos recursos. E conhecer as características de cada bioma, a fragilidade do solo lá da Amazônia, a resistência do cerrado ao fogo, ajuda muito a pensar nas melhores ações para cada lugar. Então, resumindo para quem está estudando, o pulo do gato é conectar os pontos. Como o clima e o solo de um lugar moldam as plantas que vivem ali, suas adaptações, e como isso tudo resulta na diversidade de vida que a gente encontra. Pegar essas relações entre clima, vegetação, solo e a biodiversidade de cada bioma, essa é a chave para entender a matéria e ir bem nas provas, né? Exatamente. E talvez fique aí uma reflexão para quem nos ouve. Como que esse conhecimento sobre como cada bioma é frágil em alguns pontos e resiliente em outros pode ou deveria guiar as nossas decisões sobre como usar a terra, sobre o que proteger, ainda mais agora com tanta pressão em cima do meio ambiente, pressão econômica. Um ótimo ponto para a gente continuar pensando, sem dúvida. Bom, agradecemos a companhia de todos nesta exploração rápida, mas focada. Até a próxima.